Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, esse é o Abominável Podcast, Dani Taranha por aqui com o Rodrigo Ramos. Olá, Rodrigo. Olá, pinguins, esquimós e sui generis. Tá frio, hein, gente? Eita, que tá frio. Eu não sei de onde você está ouvindo este programa, mas aqui em São Paulo, que é a sede do Abominável Podcast, essa madrugada fez 9. Chegou, acho que a bater 6, aí subiu um pouquinho pra 9, aí lá pelas 9 da manhã, 8 e pouco, foi pra 12, que já é uma grande vitória. Já é bom, mas agora à tarde minha esposa chegou da rua e falou que tava calor. Então, parece que vai ser assim agora. Vai ser um dia de muito frio, do completo nada, um dia de calor. Calor assim, né? 25, 27, né? Confortável. É, manhãs frias, noites frias e tardes mais quentes. Mas aqui em casa não faz diferença, porque eu moro no 12º andar, de frente pro nada, bem onde tem um corredor de vento, assim. Então, de manhã, à tarde, na hora do almoço, de noite, aqui no meu estúdio, sempre gelado. Eu amo o frio, tô muito feliz, tá? Queria dizer pra vocês aqui. Felicíssima, prefiro muito mais o frio do que o calor. No calor eu passo mal, eu fico inchada, fico toda cagada. Isso eu concordo, porque se você tá com frio, você bota blusa, você bota uma meia, você bota 2 meias, um fusô. Uma ciroula. Você né? tem soluções. Você tem soluções. Agora, no calor, você faz o quê? Quando tá aquele calor de quase 40 graus. Ainda que agora que eu trabalho em casa, dá pra trabalhar de cueca tranquilo. Mas numa hora que alguém chama ali no Zoom, ali no Teams, você tem que correr e... Que vai que sem querer você levanta, né? Não pode, tem que ficar E tá, muito atento. Então. Numa dessa, ganha um aumento ou é demitido. Uma das duas coisas. Talvez um aumento, né? Você sempre usa aquela cueca furada, que é pra você causar empatia. Ai, ou asco, né? Tudo depende do ponto de vista, Rodrigo. Não confia muito nisso, não. É verdade. Depende de quem tá na reunião. Essa é a verdade. As pessoas não têm mais empatia. Não tem. Queridos brasileiros, a gente, quando tava muito quente, a gente fez o programa O Calor Tá de Matar. E aí falamos de filmes de terror que se passam em temperaturas altíssimas. Quando estava chovendo muito... A gente fez Está chovendo horrores. Está Chovendo Horrores, que era só filme de terror na enxurrada, na enchente, água pra tudo quanto é lado, uma coisa de louco. E agora que tá frio, você sabe que o terror também é congelante, né? Então esse é o tema de hoje. A gente vai falar de filmes de terror que se passam, que tem ali como cenário o frio. Seja a neve ou seja, sei lá, um inverno mesmo. Então, antes da gente entrar aqui nas menções honrosas, eu quero dizer pra vocês que a gente tem um Apoia-se. Seria legal se você participasse pra ajudar o Rodrigo a comprar uma cueca. E um aquecedor. E um para aquecedor, os pés. tá? Eu gostaria muito de comprar aquelas meia que é de pelinho pra esquentar o pé, porque meu pé parece pé de cadáver. Ele não esquenta por nada, é desesperador. Tem um negócio que é um cobertor assim que você faz, tipo, você dobra ele, faz um negócio ali e ele esquenta. O cobertor esquenta? Mas você tem que pôr ele na tomada? Tipo térmico? Não, ele é tipo um coisa químico, assim, que você... Uma tecnologia. Gente, tá muito moderno. Eu tô passando frio aqui à toa. Eu tô vendo que sim. E o meu pé tá, sei lá, eu não sinto mais, tem 3 dias. Eu tô andando porque eu aprendi. Talvez eu tenha que amputar o dedinho. Que talvez. Tá meio roxo. Tô um pouco preocupado. Mas meu pé é muito gelado. E por isso que a gente tem um Apoia-se, para você ajudar a gente a comprar essas coisas. apoia.se/abominávelpodcast. Então, a sua contribuição nos ajuda e a gente devolve com sorteios mensais, também com um programa inédito e exclusivo apenas para os apoiadouros e também com um grupo de WhatsApp, que é uma grande festa, uma grande alegria. Então, entre você também, apoia.se/abominávelpodcast. Bom, filmes de terror no frio, cara, tem um monte, né? A gente separou aqui de menção honrosa filmes que todo mundo lembra, que se passam em locais frios e que a gente já falou bastante aqui. Por exemplo, O Iluminado, esse filme lindo do Stanley Kubrick, de 1980.
baseado na obra do Stephen King, que se passa num hotel isolado durante o quê? O inverno. Vocês lembram muito bem daquela fotinha ali de Jack Nicholson congelando do lado de fora do Overlook. Hoje, junto com Um Bom Dia, no meu grupo de amigos. Um dos grandes clássicos, um dos grandes filmes de terror que temos na história da humanidade. Por falar em grandes filmes e maiores clássicos da humanidade... Nossa próxima menção honrosa é O Enigma do Outro Mundo. Filme de 1982, que o Rodrigo gosta muito pouco. Gosto pouco. Assisti esse ano. Foi o primeiro filme que eu assisti esse ano. Ah, você já começou então, já tá contando já. Tá, entendi. Vocês sabem que esse filme se passa em uma estação de pesquisa na Antártica. E aí temos o quê? Uma criatura ali alienígena que assume a forma de outros seres vivos e aí dá tudo errado, né? Um grande frio também, mas um grande filme. Acaba ali com uma cena angustiante naquela nevasca lá. Verdade. Nossa próxima menção honrosa é de uma mulher biruleibe. Ela, Cat Bates, ganhadora do Oscar, que resgatou o seu escritor famoso que sofreu um acidente de carro, botou ele na casa dela pra cuidar dele. Só que aí deu ruim, né, gente? Tô falando de Louca Obsessão, filme também baseado na obra do Stephen King, de 1990. Vai lembrar que é inverno quando acontece isso. Tá nevando, exclusive. E aí eles ficam presos naquela casa com o dedo lá e gritaria. A cena do pé na cama. Belezura. Outro também, que nós já falamos aqui em outras oportunidades, é de 2007, chamado 30 Dias de Noite, que é aonde? No Alasca, onde durante um período fica o quê? 30 dias de noite, por conta da posição geográfica do negócio, da cidade, pipipi, papapó. E aí é o momento certo para os vampiros se alimentarem. Seria a Oktoberfest dos vampiros. Uma vez por ano... A festa junina dos vampiros. Natal dos vampiros é nessa cidade do Alasca, do filme 30 Dias de Noite, que é muito legal. Aí os vampiros vão pra lá e a população tá lascada. Nossa, você fez a piada com o nome da cidade. Muito bem, Rodrigo. Parabéns. Começamos bem Obrigado, o programa de hoje. Vai ver que no calor, no frio, na chuva... É rápido, do jeito que agilidade. tiver. É uma grande agilidade. É impressionante a habilidade que ele tem. Também já falamos várias vezes aqui, tanto do original quanto do remake. Estou falando de Deixe Ela Entrar, que também é um filme no frio, que também é um filme de vampiro. Mas aqui a gente tem uma vampira jovenzinha, né, que fica amiga ali do rapaz, naquela cidadezinha coberta de neve. E aí começa a acontecer uns negócios ali, e eles ficam brode, e por aí vai. Tem um remake bem legal com a Chloe Grace Moretz, mas o original é um filme sueco, e ele foi lançado em 2008. Vale a pena você assistir os dois. Eu gosto do remake também, sabia? Um dos poucos casos que eu acho o remake interessante. Remake americano. Muita novidade, mas... Mas pelo menos é bem feitinho, sabe? Não fizeram nada. E aí eu encerro as menções honrosas com um filme que já teve série, já teve livro, já teve tudo que vocês possam imaginar, porque isso aqui é o terror da vida real. Isso aqui aconteceu de verdade. Toda vez que eu falo sobre esse assunto, me dá até um arrepio, que eu tô falando do acidente aéreo, né, o desastre aéreo dos Andes, onde um grupo de uruguaios ficou na neve, ali na cordilheira, lutando contra a fome e o frio, até conseguir ser resgatado. Essa história é uma história muito maluca. É inacreditável que isso aqui é verdade. E o último filme que a gente viu sobre isso se chama A Sociedade da Neve e saiu em 2023. E o Vivos, é Vivos, né? Que é o mais famoso. Vivos. Esse é mais antigão, né? Já é o que é mais antigo, mas também é um filmaço. Sim, passava muito no Super Cine. Assim. E aí a gente segue, entra agora com as nossas dicas. Eu separei 3, Rodrigo também. Você começa, Rô? Começo. Vou começar lá em 2006 com um filme que se chama aqui no Brasil Colapso no Ártico, mas que em inglês se chama The Last Winter, que seria o último inverno. Ele é dirigido pelo Larry Fassbender. Não sei o que mais ele fez, mas fez um baita de um filmão aqui. Ele conta a história de uma equipe de petroleiros, uma equipe
de uma empresa petrolífera. Nossa, é difícil falar isso. Petrolífica, acho que é isso, não é? Petrolífera. Petrolífera, Isso. talvez. Os americanos, eles estão construindo uma estrada de gelo ali para explorar um lugar ali, tipo uma reserva ali no Ártico, né? Eles estão procurando a independência energética, aquele papo todo que a galera gosta de usar como desculpa para estragar o meio ambiente. E aí, enquanto tem eles estão trabalhando nisso, tem um grupo de ambientalistas que eles estão fazendo, né, como que fala, avaliação técnica, né, da obra ali. Eles estão ali jogando um futebol na neve, né, que deve ser uma delícia. E 2 deles acabam trombando, né? Aí esse cara que trombou com o outro ali, ele fica meio perturbado à noite, ele vê uns animais estranhos, umas criaturas ali rodeando, né, uma manada de animais ali que não deveria estar ali e tal. E a coisa vai se desenrolando, eles vão pesquisando, vão trabalhando e tal, até que um deles começa a dizer que esse cara, né, o cientista ali, ele acaba dizendo que viu alguma coisa na neve e que eles precisam parar com essa perfuração. Aí, né, a história vai para um caminho meio Lovecraftiano, assim. É um filme minimalista, vou dizer, não é para todo mundo. Ele tem um ritmo bem devagar, assim, ele tem poucas coisas, muita coisa é colocado no ar, assim, sabe, não explora, assim, né, tem uma... Não que não explora, ele não deixa explícito, coloca no ar ali, e tem a ver com uma lenda famosa, né, de quem acaba perdido na neve ali, né, tem essa parte, mas ele vai muito pro lado do horror cósmico, né, do que encontraram ali na neve. Tem um objeto misterioso ali que é bem legal também. É um filme bem bacana, eu recomendo. Eu vi esse filme faz muito tempo e gosto muito desse ritmo dele, ele é bem esquisitão assim. É um filme legal, vale a pena dar uma olhada. Bom, eu começo as minhas dicas com um filme de 2009 que se chama Contaminação, em português. Em inglês, ele se chama The Toll. O filme começa como um documentário, né? É um vídeo do Dr. David, que é o Val Kilmer, saudoso Val Kilmer. O David é um cientista, pesquisador ali, ele tá lá no Ártico canadense. E ele tá fazendo esse vídeo é mostrado ali e tal, durante um surto de uma pandemia. Mostra ali 400 mortos, 10 mil infectados e não sei o que, pipipi. Você fala, nossa, deu ruim, né, meu? O que aconteceu? Volta tudo, rebobina a fita, e aí você tem o David ali com a sua assistente e outros pesquisadores dentro desse posto ali no Ártico. Eles estão pesquisando, eles encontram ali um urso polar e tal, que foi de arrasta, e descobrem um mamute congelado. Aí eu lembrei que estavam tentando reviver um mamute, lembra que teve uma ideia dessa por aí? Esse filme mostra que não é bom fazer isso não, viu, gente? Não é bom você mexer no negócio que tá congelado. Você vai querer pegar o negócio do mamute? Não faz isso não. O que acontece? Eles estão lá mexendo no urso polar, mexendo no mamute. Dias depois que eles, né, começam a trabalhar com isso, pessoas da equipe começam a se sentir mal, parece que ficam ali combalidos, começam a ser picados ali, talvez por insetos um tanto quanto bizarros, começa a dar uma baita de uma zona, gente começa a morrer, começa a alucinar, ficar paranoico, e aí, enfim, o filme vai desenrolando. A equipe, né, os sobreviventes vão tentando descobrir o que está acontecendo. E aí eles pensam, vamos colocar todo mundo aqui em quarentena. Porque eles tinham meio que chamado o resgate já, porque as pessoas estavam doentes. Mas depois que eles perceberam que a doença vem de alguma coisa ali que eles descongelaram, melhor não vir ninguém para evitar que isso se espalhe. Não é verdade? Só que você viu o começo do filme. E você viu que vai dar ruim. Então, como que vai dar esse ruim? Não é um spoiler, tá no começo do filme. O que você descobre? Você descobre que o David, que é o cara que fez o vídeo, que é o personagem do Val Kilmer, ele se infectou intencionalmente
porque ele quer sair do Ártico, ir para a sociedade, infectar todo mundo e provar que o aquecimento global é um grande problema para a humanidade. É isso que ele quer fazer, ele quer ser um mártir, ele quer ser, sei lá. Só que aí os caras percebem e falam, não, bicho, você tá louco. E aí chega o helicóptero, ele derruba um helicóptero, enfim. Vai, sobra uma pessoa. E aí você pensa, caramba, mas se todo mundo morreu, como que deu ruim? Aí eu não vou contar, porque você vai ter que assistir o filme. Basicamente é isso. Vou deixar vocês com essa informação. Vocês vão ter que assistir. Eu gosto bastante desse filme. Ele tem umas limitações da época, mas eu sou muito fã do Val Kilmer. Eu não sei aonde tá, mas procurem, porque vale a pena. Você lembra desse, Rô? Nunca vi. Gostei Sério? da sinopse aí. É bem legal, legal. Eu gosto desse rolê de encontrar coisas onde você não devia fuçar. Então, deixa o mamute quieto. Não descongela não, gente. Pra quê? Deixa lá. Teu próximo, Rô. Antes de eu seguir pro meu próximo, eu queria citar aqui que eu fui olhar a filmografia do diretor do filme que eu citei antes, que eu gosto bastante daquele filme, o Larry Fessenden. Eu descobri que ele escreveu os 2 jogos do Until Dawn, o Until Dawn e o Until Dawn Rush of Blood, um jogo chamado Hidden Agenda, um jogo chamado The Impatient e um outro que eu conheço, que é The Man of Medan. Caramba! Ele foi pra esse lado, então. É. Pro lado do videogame, que legal. Gostei. E ele fez alguns outros filmes conhecidos também, vale a pena procurar. O meu próximo filme é um filme que me deu uma agonia danada enquanto eu assistia. É um filme lá de 2010 que se chama Frozen. Não é o da Elsa, da Princesa do Gelo lá, não é o Let It Go. E que aqui no Brasil se chama Pânico na Neve. Ele conta a história de um trio de amigos, né, um casal e um amigo. Eles vão aproveitar as férias numa estação de esqui, né, nas montanhas ali para esquiar e tal. E aí, quando as férias estão acabando, né, no último dia, eles chegam e falam já está na hora de fechar o parque ali e tal. E eles falam pro cara que controla ali o teleférico para deixar eles descer mais uma vez, né? Que eles vão já desce e vai embora. Nesse meio tempo, esse cara que está no controle ali, ele é rendido por outro cara. E aí ele fala pro cara, cuidado aí que tem 3 pessoas descendo ainda. Eles vão chegar e aí você libera, né? E pode desligar. Só que enquanto o cara tá lá esperando, passam 3 pessoas, né? De um outro lugar. Elas vêm de outro lugar e passa ali. O cara, já desceram, vou desligar. E aí, meus amigos, fica os 3, os 2 rapazes e a mocinha, preso a uma altura, acho que se eu não me engano era de 30 metros, uma coisa assim. É uma altura grande. Na noite, na neve, no gelo, né? Eles começam a ter hipotermia, começam a ter problema na pele, né? Que congela e tal. E esse filme ele vai escalonando, assim, vai ficando cada vez mais agoniante. Tem uma cena que um deles tenta, vou pular. E aí, né? A gente sabe o que acontece, você pular de uma altura de 30 metros. Não é aconselhado na neve ainda, não vai dar bom. Num parque natural, onde você, além de estar sujeito às intempéries, também vai enfrentar os habitantes ali, né? Os animaizinhos que moram naquela região. Ah, que beleza. E aí o filme vai dando uma agonia. É um baita de um filme simples, assim. São 3 pessoas numa cadeirinha de teleférico, né? É um filme também... filme barato, mas que consegue tirar um bom efeito dentro das suas limitações ali, porque realmente eu me senti muito envolvido ali, sabe? Parece que você tá no lugar. Né? Imagino que você assistir isso no cinema, com aquele ar-condicionado torando, aquele barulhão, deve ter sido, né, uma boa experiência. Mas eu vi esse em casa e gostei. Tem mais 2, tem 2 continuações, eu nunca vi, né? Não assisti. Mas esse primeiro aqui, vocês podem assistir, que é bom. Esse primeiro eu gosto também. Meu próximo filme é um filme ruim. Mas eu vou indicar mesmo assim. Porque nem tudo são flores no mundo do terror. A gente tem que aprender a assistir filme ruim, tá? Porque a vida não é fácil.
A vida não é uma caixa de bombom. Estou educando vocês. Tá? Se eu tivesse um filho, seria isso, aquelas. Eu vou indicar esse filme porque eu lembrei que ele se passa no inverno. É um filme chamado Vende-se Esta Casa. É um filme de 2018 com aquele menino. Menino é ótimo, né? O cara, 30 anos já. Aquele menino que fez o 13 Reasons Why, aquela série que foi, meu Deus, aquela série. É mais uma produção questionável da Netflix também, Isso. Bastante para os dias de hoje, se você parar pra pensar. Mas ele fez esse filme, esqueci o nome dele. Bom, whatever. Do que se trata Vende-se Esta Casa? Mora ele, o pai e a mãe. E a mãe tá fazendo comida e pede pra eles saírem pra comprar uns negócios que tá faltando, né? Na receita. E aí eles saem pra comprar e o pai é atropelado e pega e vira e morre. E os caras ficam, e agora? O que a gente faz? Então, quer dizer, o pai morre, eles não têm dinheiro, a família tá endividada. E aí, então, pra tentar se reerguer ali e recomeçar a vida, eles se mudam, ele e a mãe, para uma casa que tá à venda. Então, a dona da casa fala, olha, vocês fiquem aí até a casa vender, né? Enquanto isso, vocês tentam se restabelecer na vida, com trabalho, enfim, aquelas coisas todas que vocês devem imaginar. E aí a mulher fala assim, olha, uma vez por semana, vocês vão ter que sair porque vai ter o open house, que é quando as pessoas vão lá e vão visitar a casa para ver se elas querem comprar a casa. Mas depois vocês voltam, 10 de 10, vida que segue. Tá bom? Tá bom. E eles se mudam para essa casa. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Eles saem no dia do open house. Quando eles voltam, coisas estranhas começam a acontecer. Por exemplo, portas que se abrem do nada, sombras, torneira que abre do nada também, não tem ninguém perto, a torneira abre. Negócio que muda de lugar, você botou um negócio aqui, daqui a pouco o negócio não tá mais ali, tá em outro lugar. E aí você fala, cara, tem alguma coisa sobrenatural nessa casa. O que será que é? Só que na verdade não é isso, não é bem assim. O que a gente tem aqui, e aí eu vou contar porque o filme é ruim, pelo menos eu tô avisando vocês, tem um assassino na casa. Tem um sujeito que entra quando rola o open house e ele fica lá, escondidinho. E ele quer fazer o quê? Ele quer matar geral. Só que aí, quando você descobre isso, você pensa, será que ele tem alguma ligação com o pai que morreu, né? Ou com essa família de alguma forma? Ou com a família que é dona da casa, né? Porque esse homem apareceu aqui do nada e tal. E não é isso que acontece. É um assassino completamente aleatório, que não tem nenhuma relação com nada. É simplesmente uma família que deu azar. Nossa, e a Netflix é muito original, né? Porque nessa mesma época aí eles fizeram um outro que é legalzinho, que vai pela mesma linha, aquele ICU, eu não lembro como é que chama. Ah, e o ICU é da Ellen Hunt. É muito bom esse filme. É muito bom esse filme. Esse filme é muito bom, assistam. Que é na mesma pegada, né? Sim. Só que o ICU é bom e esse aqui é uma bosta. É. Essa é a diferença. Então vejam ICU, que apesar de você achar que sabe tudo do filme, você não sabe. Não sabe. Essa coisa que eu disse que é da mesma pegada tá no cartaz, inclusive. Então você vai começar achando que vai para um caminho e ele vai para outro. E é isso que acontece, tá? Quem quiser assistir deve estar na Netflix, porque foi ela que fez. Essa porcaria, né? Ninguém quis. Bela bosta. Chama Vende-se Esta Casa. Teu próximo, Rô. Eu vou falar aqui de um filme. Eu tava pesquisando agora sobre o filme, né? Fui olhar quem foi que dirigiu. Esse cara aqui chama Renny Harlin. Eu falei, bom, é um ilustre desconhecido, né? Mas não, o cara, ele tem filmes como Duro de Prender. Não sei se você já viu esse, que se passa numa cadeia, que os caras estão limpando pra reabrir ela. Duro de Prender é um bom nome, né? Então, aí eu vou dizer por que se chama Duro de Prender aqui no Brasil. Porque ele também dirigiu Duro de Matar 2. Ah! Né? Ele dirigiu A Hora do Pesadelo 4, um filme que a gente gosta, que é o Deep Blue Sea, né, do fundo do mar. E dirigiu um clássico que se passa no gelo também, que é o Cliffhanger. Eu não lembro como que chama isso em português. Risco Total? Que é com o Stallone, que isso, ele é Risco que Total. Ele é um alpinista e tal. Então, essa tem um currículo bom, né? Porém, ele fez esse filme aqui, que não é assim um filmão, mas ele lida com uma coisa que eu
Adoro. É uma história dessas cabulosas que aconteceram de verdade, ninguém consegue explicar, e aí vai desencadeando um monte de teoria da conspiração e umas coisas assim. Esse filme se chama The Devil's Pass, que aqui se chama O Enigma o Mistério da Passagem da Morte, né? É fácil de achar, eu acho que ele está no Prime Video. Conta a história daquele caso, não sei se vocês conhecem, dos alunos que estavam fazendo uma trilha ali na Rússia, e eles pararam num lugar e tal, né, eles estavam passando assim, pararam numa vilinha ali, e eles iam continuar para outro lugar, só que eles nunca chegaram naquele outro lugar. Aí, procura daqui, procura dali, encontraram, depois de alguns dias, né, todos eles mortos, as barracas tinham sido rasgadas, eles estavam nus, a maioria, longe da onde eles tinham acampado, né? Tinha os galhos de árvore do alto estavam quebrados, assim, era um negócio totalmente bizarro. O que será que aconteceu? Exatamente. Tem fotos deles, assim, que eles passeando ali no dia que eles pararam e tal, e nesse momento ninguém nunca soube o que aconteceu, né? Tem algumas teorias, e esse filme aqui, ele vai explorar uma dessas teorias, e de maneira bastante criativa, conta bem assim essa parte de como eles chegaram nessa situação, né, ali e tal. Aí eles abrem um parêntese para mostrar a teoria deles, e aí fecha com o desfecho que todo mundo conhece. Então tem um pouco de found footage ali e tal, mas não é, né? Ele mexe com questões da Guerra Fria, de tecnologia nuclear e outras conspirações ali. O cara ele pegou todas as teorias, parece que tinham, né, que as pessoas têm desse caso, misturou tudo e criou a própria. E eu acho bem legal esse filme. Não sei se você já viu. Não dá para falar muito mais do que isso, porque é isso, né? Ele é baseado nessa história. Ele é diferente das teorias que a gente conhece, porque o cara criou uma própria ali. E eu acho que ficou interessante. Eu lembro desse filme vagamente. Eu sei que assisti, mas não tenho uma memória muito forte dele. Tô pensando em revê-lo. Veja, ele é aqueles filmes de VHS mesmo, né, que tinha antigamente, hoje não tem mais, mas ele tem aquela pegadinha ali, mas entretém, eu gosto. Não sei se é porque eu sou fascinado pela história, mas eu gosto. E para quem não sabe o que aconteceu, né, muita gente até hoje segue criando teorias e tal, muito provavelmente eles foram atingidos por um tipo de avalanche que ela não vai empurrando, ela vem por cima. Ela tem um movimento diferente das avalanches normais. E aí eles ficaram presos dentro da barraca, no gelo. Tem um lance que quando você está sendo atingido pela hipotermia, o corpo começa a produzir calor. E aí você acha que você está queimando, né? Porque, e um dos, não sei se dá pra falar sintomas, as pessoas acabam tirando a roupa na neve mesmo, achando que tá muito quente. Inclusive, isso foi retratado naquela série True Detective com a Jodie Foster. Exatamente. Eles estavam suspeitando disso, né? Que era uma coisa de hipotermia, da forma como os corpos foram encontrados, exatamente nesse mesmo esquema aí que você falou. E aí, essa avalanche muito provavelmente passou, né, quebrou esses galhos das árvores ali também, e como eles levaram muito tempo para encontrar, ela derreteu, né? E tinha gente que foi parar muito longe porque ela foi arrastando. Sim, arrastou a galera. Ou essa pessoa também saiu da barraca, né, rasgou, que é o lance que eles encontraram as barracas rasgadas, e saiu correndo, mas não conseguiu encontrar nada, porque era de noite e provavelmente morreu congelado no meio do nada. Mas tem gente que fala que foi o Abominável Homem das Neves, que foram ETs, que foram o governo russo, né? Que foram tribos ali da região. Que mais são que tem? Inúmeras teorias, né, sobre esse tem um monte caso. de coisa. E aqui tá tudo junto, num filminho bem legal. Demais.
Antes de eu falar da minha última dica, vou falar de Darkflix Plus, que é o único serviço de streaming do Brasil, focado em filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. Preço, R$ 9,90 por mês. Você assina e tem aí um catálogo gigante de filmes e séries à sua disposição. Você pode ver pelo site darkflixplus.com.br ou também pelo aplicativo, que aí você põe no celular, põe na sua TV, você põe no seu tablet, no seu computador. Inclusive tem na Claro TV também, já disponível o aplicativo para vocês. É uma grande festa. Todo dia entra um filme na Darkflix. A gente tem entrando aqui no dia 27, Torso. Também Lábios de Sangue. No dia 28, Possessão, filme de 1981, que é uma pequena relíquia do cinema. É maravilhoso. Tem também dia 28, Vale das Bonecas. Aqui, ó, Deixe-me Entrar, de 2010. Chega no dia 29. Tem também Fome de Viver, aquele filme classicão. Entra no dia 29. Entra também Entrevista com o Vampiro, clássico. Noiva de Frankenstein também entra. Então, assim, até o final do mês, muita coisa vai entrar. E aí, o mês de julho, galerinha, é o mesmo, assim, a mesma pegada. Todo dia um filme para você se divertir, para o seu deleite, na darkflixplus.com.br. Você não perde por assinar, corre lá, que olha, vai ter filme para você assistir o inverno inteiro. Sim, inclusive tem alguns não, uma boa parte dos filmes que falamos aqui hoje estão lá. Inclusive o meu próximo filme tá lá. Tá lá, o que eu falei agora tá lá também. E eu vou contar para vocês, esse filme é um dos meus favoritos dos últimos, 10 anos, vamos assim dizer. Estou falando de O Chalé, que é um filme de 2019, 2020, por aí. É com a Riley Keough, o Jaden Martell e a Alicia Silverstone numa participação especial. E eu vou dizer por que é especial, porque é logo na primeira cena do filme. É um filme que eu gosto de chamar ele de desolador e paranoico. Eu acho que são duas palavras que definem bem isso daqui. São dos mesmos diretores de Boa Noite, Mamãe, esses austríacos maravilhosos, Verônica Franz e o Severin Fiala. Do que se trata esse trem? A gente tem aqui a Riley Keough no papel de Grace. Grace, uma jovem moça que tem um passado conturbado. Ela fez parte de uma seita, de um culto religioso. Uma coisa meio Templo dos Povos, do Jim Jones. Pra vocês verem o nível do negócio. Era o pai dela que tomava conta da seita, do culto e etc. Ela foi criada nessa seita que tinha um monte de regra maluca, um monte de dogma esquisito, vocês já devem imaginar. Rolou um suicídio em massa e ela foi a única sobrevivente. E aí, ela tá tentando tocar a vida, ela conhece um jornalista que tá escrevendo sobre essa seita, sobre esse culto. E então ela é entrevistada por ele, né, tem várias matérias aí publicadas, e eles se apaixonam e começam a namorar. Este cara, que se chama Richard, ele é divorciado e tem 2 filhos. E a ex-mulher dele é a Alicia Silverstone. Então o filme começa com a Alicia Silverstone, mãe das crianças, ex-mulher do Richard, descobrindo que ele vai se casar com essa mulher, né? Que ele tá afim dela e quer ficar com ela e tal, não sei o quê. Ela entra em desespero e comete suicídio. Logo nos primeiros, 10 minutos de filme. Nem isso. E aí todo mundo fica mal, todo mundo fica triste. O Richard, esse homem pensou o seguinte: meus filhos estão tristes porque perderam sua mãe. Eu vou me casar com a Grace. Meus filhos não vão muito com a cara dela. Mas, quem sabe uma viagem em família não pode ser uma grande chance de reaproximar e todo mundo ficar bem. Até porque ela vai ser madrasta dos meus filhos. Olha que baita ideia que ele teve. Muito que bem, eles viajam para as festas de final de ano. Papai, madrasta e 2 filhos. Eles vão para um chalé, numa floresta, um lugar afastado. Só que tá frio, é inverno e é neve. Eles estão lá nessa casa, claramente as crianças odeiam a Grace, não é verdade? Isso fica bem nítido a cada cena. E aí, um pouco antes do Natal, o Richard recebe uma ligação e tal, e fala: olha, você tem que voltar pra cá,
É um trabalho urgente que você tem que pegar. E ele fala, tô aqui com a minha família e tal. Não. Tá bom, então ele fala pra Grace, olha, se aguenta as pontas aí, eu tô indo lá resolver esse job. E aí eu volto pro Natal, a gente vai ficar junto, vai ser muito legal, tá bom? Vai ser uma oportunidade ótima de você se entender com os meus filhos e tal. Ela fala, tá bom, né, receosa, todo mundo receoso. Ele vai embora e deixa essa mona, né, que tem 1 trilhão de problemas psiquiátricos e com razão, afinal de contas, foi criada num culto, numa seita. Pai do ano, né? A lição que fica nesse filme é nunca troque a sua família pelo trabalho. O trabalho vai te trocar assim que ele puder, sem piscar, né? Sem pestanejar. E você tá aí largando a sua família na neve aí, tretando, para ir atender o patrão. Então, ele vai fazer esse job, deixa as crianças com essa mona, que aparentemente é uma pessoa bacana, uma pessoa de bom coração, mas é uma pessoa que sofreu um trauma muito pesado na vida. Assim, que nenhum de nós consegue imaginar como deve ser isso daqui. As crianças não gostam dela. As crianças começam a fuçar nas coisas do pai, encontram as matérias sobre o passado da Grace. Descobrem que a Grace fazia parte, né, dessa seita, foi criada, que o pai da Grace era o dono da seita, que todo mundo foi de arrasta, que foi tudo muito traumático para ela. E com a pura maldade que uma criança pode, somente uma criança pode exercer esse tipo de coisa, eles começam a pregar peças na Grace, se baseando, se inspirando no passado dela. Meus amigos, esse filme, ele vai para um lado, porque vocês já devem imaginar que a Grace surta, né? Sucumbe aí na ansiedade. As pegadinhas. Em tudo que está acontecendo. Enlouquece de vez, sofre ali um colapso nervoso. As crianças, quando percebem que fizeram merda, tentam consertar. But, como diz a música, too little, too late. Too little, too late. Aí, não bicho, dá mais tempo, a mulher surtou e elas vão ter que encarar as consequências dos atos. E o final desta película é uma das coisas mais angustiantes e desesperadoras que vocês vão assistir. É realmente um final mão na teta. Esse é. Porra. É chocante, é pesado e vale cada segundo deste filme. O Chalé, assistam essa preciosidade. Eu sei que tá na Darkflix Plus, deve estar em outros lugares também, porque a gente aqui é democrático. E então, deixo o leque aberto para vocês. Vale muito a pena. Estou pensando em revê-lo também. É que o choque, eu não vou ter esse choque inicial que vocês vão ter quem não assistiu esse filme. Esse é aquele tipo de filme que eu gostaria de ter desvido para depois assistir. Ele tá no Prime Video também. Tá no Prime. Queria ter desvido esse... Acabei de inventar esse verbo, não sei se tem. Para poder assistir de novo e me chocar como eu me choquei. Com uma história pesada, triste, paranoica, angustiante. Mas eu acho que triste é uma palavra que também define bem esse filme, porque as crianças não fizeram por mal, elas estão tristes, né, por conta da morte da mãe e tal. Luto, né, não sabe como lidar. Aí vai um arrombado e larga as crianças pra trás e vai, deixa eu ir trabalhar um pouquinho. Pois é, na verdade o grande culpado desse filme é o pai, é isso. Sempre é, né? É um homem. Pois é, brasileiros, semana que vem tem mais um Abominável Podcast. Se a gente sobreviver a esse frio todo, a gente conta com a audiência de vocês. Sigam o Instagram também, é importante. E a gente também nas redes sociais. E mande sua mensagem se você quiser. Enfim, dicas, sugestões, estamos aí abertos. E deixa lá a avaliação se vocês acham que esse programa merece 5 estrelas. Ah, merece sim. Pode colocar 5. Pode colocar, que se não colocar, eu vou atrás de vocês. É isso que vai acontecer. Gente, um beijo. Beijo, Rô. Beijo. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram. @Abominável Podcast.